Bom dia. Desculpem o atrasinho, tô com uns problemas técnicos, mas já deu certo aqui. Tentando fixar o comentário. Todo dia a gente aprende algo novo. Vamos ver se hoje eu consigo. Não tá permitindo. Bom dia, Elder. Olha, tem algumas pessoas que nunca estavam aqui ao vivo. A Liz Salles, Elder, tem alguns meninos acompanhando a gente aqui. Que bacana. Gente, Matheus, bom dia, Matheus. Olha, se alguém conseguir fixar o meu comentário, estou tentando, fiz um curso, mas não adiantou. O som tá bom? Tá tudo bem pra vocês? Eu tô gostando disso, viu? Não sei se vocês estão gostando, mas tô me acostumando com as lives, tô gostando. Muito bom estar aqui com vocês de manhã. E o que eu mais gosto é que o Espírito Santo sempre surpreende, né? Por isso eu quero convidar ele para ficar aqui com a gente. E ele sempre surpreende. A gente faz uma programação, como na sexta passada, ele muda tudo. E nós estamos aqui para fazer o que o Espírito Santo quer. Então, se ele quiser mudar, é bem-vindo, Espírito Santo. Nós queremos te convidar. Fica conosco durante essa live. Eu quero te agradecer por cada pessoa que está chegando aqui. Eu quero te agradecer por cada vida e pedir que a tua bênção seja sobre nós. Queremos abrir o nosso coração e ouvir o que o Senhor tem. Nós não temos nada se o Senhor não colocar em nós. Então, toda a preparação, toda a programação está contigo, Espírito Santo. És bem-vindo aqui. Estamos prontos e com o nosso coração aberto para te ouvir, porque é a melhor voz que nós podemos ouvir para começar o nosso dia, é a tua, para nos direcionar, para nos guiar, para colocar alegria em nossos corações. Fica com a gente. Amém. Bom, muito bom. Olha, pessoal do Rio Grande do Sul, Neila, que acorda cedinho, né? É 6 horas agora no Mato Grosso, a Fê, a Miriane, lá do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, gente. Muito bem-vindos. Não vou conseguir ver todos os nomes aqui, porque eu sou a atrapalhação em pessoa. A psicóloga Cristina. Bem-vinda, Tinona. Hoje nós vamos seguir a nossa série falando como desenvolver a mulher próspera que há em nós, né? E a prosperidade, como eu venho repetindo toda a live, é você fluir e ir bem em todas as áreas da vida. E hoje, não só para uma mulher, né, mas para um homem também. Somos prósperos quando todas as áreas da nossa vida fluem e vai bem. E hoje vamos seguir o tema do perdão, né? Que é importantíssimo nos livrar dos fardos, das amarguras, das tristezas, para poder seguir livre, para viver aquilo que Deus tem para nós. Porque o perdão, ele também altera quem nós somos, ele altera, a falta de perdão altera quem nós somos, né? Altera a nossa identidade. Vocês estão ouvindo os barulhinhos, né? A Izzy e o Romeu de fundo. Eles estão a mil, coloquei eles já em outro lugar hoje, mas eles querem participar. Como eu prometi, eu vou começar, antes de eu chamar a Cláudia, e eu tenho certeza que vai ser muito precioso hoje, vocês vão receber muito. Eu vou responder algumas perguntas aqui que me colocaram durante a semana, né? Vou começar falando da diferença entre o perdão e o processo de cura. Tem pessoas que falam assim, mas se eu perdoo, eu preciso ver a pessoa, eu preciso estar perto da pessoa. Existe o tempo, o processo de tratamento do coração. Tem uma escritora, uma pregadora, ela falou a vida toda dela sobre perdão, ela chama Corrie ten Boom. Depois eu vou colocar, a minha equipe de mídia vai colocar esse livro, eu tô tentando comprar ele pela internet também. Ele é muito legal, ele conta a história dessa mulher. Olha, Claudinha, bom dia, Claudinha, bem-vinda. Ele conta a história dessa mulher que na época do nazismo sofreu, né? Sofreu com o nazismo, foi oprimida, torturada e tal.
E ela passou a vida inteira dela ministrando sobre perdão. Já no final da vida dela, quando ela tinha 80 anos, uma pessoa fez uma pergunta bem lógica, né? Se uma pessoa ministra sobre perdão, como uma pessoa tem coragem, né, de fazer uma pergunta dessa? Mas com certeza foi algo guiado pelo Espírito Santo. A pessoa falou assim: Corey, você já perdoou eles? Aí ela, claro, já perdoei. E ela falou, mas eles não, porque eles falam que eles não fizeram isso e tal. E quando ela começou a falar isso, ela começou a pegar várias coisas, recorte de jornal, várias provas de que realmente aquilo tinha acontecido. Aí o Espírito Santo falou para ela assim: você não perdoou, porque a Bíblia fala que Deus ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. No momento que é perdoado, aquilo é esquecido, você sabe, às vezes você até se emociona quando você lembra, porque somos carne, você vai lembrar do momento muito dolorido, mas aquilo não vai mais te causar amargura, rancor, raiva. E então é preciso ter esse esquecimento, esse abandono, porque se toda vez, por exemplo, se nós vamos a Deus e toda vez que nós vamos orar, ele fala assim pra gente: lembra que você roubava? Lembra que você trapaceou alguém? Lembra que você se prostituía? Lembra disso? Lembra daquilo? Então ele não nos perdoou. E o perdão é da mesma forma. Agora, seguindo a questão da diferença do perdão e do processo da cura. Existem casos que, dependendo do que acontece, perdão, existem casos que, dependendo do que acontece, precisa acontecer um tempo de afastamento para tratamento desse coração. Não no caso de marido e mulher, que se afastar vai dar mais brecha para o mal. Mas existem situações, dependendo de uma traição, dependendo de um sócio que passou a perna no sócio, vários exemplos. A pessoa não vai poder estar no outro dia, na casa. O perdão ele precisa ser o quanto mais imediato, o quanto antes você conseguir liberar o perdão para você ser livre e seguir, importantíssimo. Agora é preciso respeitar o processo de cura. Então, eu não posso, às vezes já no outro dia estar junto, caminhar junto, e também tem a questão às vezes de caráter. Uma pessoa que o caráter dela é um caráter que tem falhas. Então eu sei que se eu continuar com ela, se eu continuar indo na casa dela, se eu continuar toda hora junto, ela vai acontecer alguma coisa de novo. Então a gente precisa se proteger. Mas o perdão ele deve acontecer de preferência o quanto antes, imediato. Mas é preciso também entender que existe um processo de tratamento do nosso coração, um processo de cura. E existem tipos de feridas, existem tipos de coisas que ele vai ser diário. Cada dia você vai aumentar e avançar um pouquinho mais no perdão. Que também é a questão dos níveis de perdão, né? A Heidi Baker, a maioria aqui deve conhecer, já ouviu ela. É uma americana que mora na África há anos. E trabalhando na África, se doando, abandonou a vida dela, a profissão dela. A filha dela foi abusada por uma das pessoas que ela cuidava. E passou-se o tempo, chegou um nível de perdão que ela foi, retirou a queixa, a pessoa foi livre. Então, é algo que Deus vai trabalhando diariamente. É chocante, mas é necessário, porque faz bem pra gente, vai nos liberar para viver, não vai tirar a raiva, o rancor, a amargura, e vai nos liberar para viver aquilo que a gente tem. Olha, o Plínio lá da Curuçá, bem-vindo, Plínio, bom dia. Esse casal aqui, o Plínio e a esposa dele, assim que eu cheguei de São Paulo, me amaram, me acolheram, fiquei na casa do cunhado deles e eles sempre me recebiam muito bem. A Rosa, bem-vindos. A Rosa lá de Guaianazes, muito obrigado, muito me abençoou a Rosa. Outra pergunta: como não deixar que o passado interfira no meu presente? A Andressa mandou essa. Exatamente fazendo isso, perdoando, porque se nós não conseguimos perdoar de verdade, a gente vai arrastar isso pro resto da vida.
E é igual quando você arrasta aquilo, já estragou, já deteriorou, é como se você estivesse arrastando um morto. Uma hora ele vai começar a apodrecer e você vai ficar doente. Então, para o passado não interferir na nossa vida, é preciso realmente perdoar, se limpar e seguir. Outra pergunta: quando a pessoa erra, mas não consegue te pedir perdão? Essa foi a Tainá que perguntou. A gente precisa entender uma coisa. Eu entendo sobre perdão, né? Vocês estão assistindo, então a gente pensa assim, olha, eu aprendi, alguém me ensinou sobre perdão, eu sei que ele faz bem para mim. Se a pessoa que me fere, se a pessoa que me ofende seja alguém próximo, porque a própria Bíblia nos ensina que nós vamos ser feridos por aqueles que estão mais próximos de nós. É normal, é natural. Se a pessoa que ela erra, ela não tem esse entendimento e ela não consegue, eu não posso forçá-la e nem posso esperar que ela entenda isso. Então, se eu entendo, se eu tenho aprendido isso, eu tenho que praticar. Eu vou perdoar e entender que quem vai trabalhar nela vai ser o próprio Deus. E quem sabe, existem pessoas que te feriu, que te magoou, que nunca vai conseguir chegar em você e falar, me desculpa, me perdoa. Mas aí vai ser ela em Deus. Agora aí, é fundamental que você, sim, independente dela não conseguir te pedir perdão, você conseguir perdoar ela e entender que é algo nela, que ela é alguém que precisa de ajuda. Andréia, bom dia, bem-vinda. Que ela precisa de ajuda. Então, a gente não pode forçar o outro a entender as coisas da mesma maneira que a gente entende. E outra coisa importante, deixa eu ver aqui. A outra coisa, é isso que eu queria falar. Existem pessoas que elas não conseguem pedir perdão. Às vezes ela, tem uma dificuldade de lidar com orgulho. Então ela acha que se ela pedir perdão, ela vai estar se humilhando. Mas tem pessoas que, se você observar, ela não consegue te pedir perdão. Mas ela chega no outro dia, te traz um bolo, ela traz alguma coisa para você, ou se é alguém do trabalho, alguém que você vê menos, te manda uma mensagem, manda uma imagem ali. Então, às vezes é também importante a gente entender, puxa, essa pessoa ela tem muita dificuldade e a gente olhar para ela como Deus olha, saber que ela tem a dificuldade dela, que isso Deus vai lidar com ela. E às vezes ela vai estar te pedindo perdão não em palavras, mas de outra maneira. Vai passar perto de você, vai te dar um abraço. Ela não vai conseguir pronunciar, mas de alguma maneira ela vai tentar expressar. Vamos ver outra pergunta. Outra coisa muito importante é a questão, a gente fala muito em perdoar as pessoas, mas existe um ponto muito importante. Se você precisa perdoar as pessoas, mas se você não entender também que você precisa se perdoar, e tem pessoas que ela consegue perdoar os outros rápido, ela consegue se colocar no lugar do outro, mas quando chega para ela é dura, ela não consegue se perdoar, ela não se permite, ela não se conforma em ter errado, como eu errei, como eu fiz isso. E mais uma vez eu volto nesse versículo, que Deus jogou os nossos pecados no mar do esquecimento. Então, quando Ele nos perdoou, a gente não precisa mais ficar nos lembrando disso. E se você vai orar e vem culpa e vem lembranças do que você era, do que você fazia, não é Deus. É o mal que quer. É o mal que está querendo acusar você. E quando ele tentar lembrar você do seu passado, a gente ouvia muito isso, né? Quando o mal tentar lembrar você do seu passado, lembra ele quem ele é, lembra ele do futuro dele. E não se esqueça, Deus já te perdoou. Então, receba o perdão. É preciso que a gente aprenda a receber o perdão do nosso Pai. Ele nos amou, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E no momento que nós reconhecemos os nossos pecados, confessamos eles e pedimos perdão, acabou. Não há mais acusação. Então, é importantíssimo você também receber o perdão do Pai, porque tem pessoas que vivem uma vida inteira se culpando e não consegue fluir, porque ela vai, mas quando Deus quer ir num nível mais fundo, aquela culpa segue ela. Lembra? Você fez, olha o que você causou. Então, é importantíssimo, além de você perdoar os outros, você se perdoar, receber o perdão do Pai.
Tem pessoas que falam assim, puxa, eu sempre tenho dúvida do amor de Deus, eu nunca consigo me sentir totalmente amado. Por isso, pela falta de perdoar a si mesmo. Então receba hoje o perdão do Pai, abra seu coração e diz, Pai, eu recebo. Não somos merecedores, isso é verdade, a gente não merece, porque todo dia nós vamos falhar, todo dia nós vamos errar. Mas pela graça, fomos amados, fomos adotados como filho. E aí tá uma coisa importantíssima. Você que é pai, você que já é mãe, você sabe, não importa o que o seu filho faça, não importa, não importa o quanto ele erra, ele sempre vai ser seu filho. Você vai amar ele, independente do que ele faz de errado ou não, o amor não muda. Olha, Sol acordou cedo hoje, bem-vinda, Sol. Então, Deus nos ama simplesmente porque somos filhos. O amor dele não muda independente dos nossos pecados. Agora sim, o pecado interfere de fluir e viver os propósitos de Deus e de viver uma vida próspera em Deus. Seguindo agora, tô ansiosa para receber a Cláudia hoje. Eu sei que vai ser muito precioso, que vocês possam abrir o coração de vocês. Minha sogra tá aqui. Bem-vinda, Dona Evânia Moreira Vilela. Bem-vinda. Eu quero chamar a Cláudia agora. Entrou aqui também o Eduardo. O Eduardo, bem-vindo, Eduardo. Olha que legal, o público masculino está aumentando. Então, eu vou chamar a Cláudia aqui. Tá indo. Tranquilo, né? Quando sabe que tem alguém falando, não vai ter convidado surpresa. Tá todo mundo em paz. Bom dia, Bom Cláudia. dia, pastora, tudo bem? Tudo bem? Que bom, Cláudia. Estou muito feliz que deu certo. Estou muito feliz de saber que mais pessoas vão ser abençoadas com a sua história. Amém. Com certeza que vai ser uma bênção. Aí E eu vou deixar com você agora. já tem gente da minha família biológica aí que eu convidei, viu? Ver na live. Que bênção, que bênção. Prima minha, ela está aí vendo a gente já. Que bom. A sua mãe está aqui também? Não, não, ela não mexe com o Instagram. Ah, sim. Então Mas, tá bom. mas tem uma prima aí que é bênção também na minha vida. Que bom, que bom. Muito feliz mesmo, Cláudia. Então, gente, a Cláudia vai compartilhar com a gente a história dela. Ela cresceu em um lar, né? Um lar adotivo. Uma mãe adotou ela e ela vai contar a história dela, a história de bebê dela, a história com a mãe biológica dela, a história de perdão. E eu tenho certeza que vocês vão ser muito abençoados Bom com dia, você. pessoal. Então, né, a minha história, assim, de perdão foi complicado, né, chegar no processo. Estão me ouvindo bem, pastora? Ah, tá, para mim tá ótimo. Então, assim, a minha história de perdão foi bem complicado, né? Porque eu cresci tendo, não tinha raiva da minha mãe, né? Eu tinha ódio. Eu sempre falo isso, que eu tinha muito ódio, ódio mesmo dela, que eu até falava que se ela dependesse de um grão de arroz para sobreviver e esse grão só eu tivesse, ela morreria porque eu não daria, né? Então, meu sentimento de raiva com ela era muito grande. E eu fui adotada, né, com 1 ano de idade. E a minha mãe adotiva, né, mas o meu pai sempre conversaram comigo, falando sobre eu ser adotada, né? Que eu não era filha biológica, mas que eu era adotada, que eu fui abandonada. Quando eu tinha 1 ano, a minha mãe biológica me abandonou, né? E graças a Deus eu fui criada por uma família cristã, né, que me ensinou aí, né, muitas coisas sobre Deus. E a minha mãe adotiva sempre falava para eu poder perdoar minha mãe biológica, mas eu não conseguia, porque eu tinha muita raiva dela. Para vocês Sim. entenderem, assim, eu acabei pegando mais raiva dela, não foi por eu ser adotada, né? Eu sempre falei, a minha raiva não é de ser adotada, a minha raiva era a questão do abandono, né? Por que que ela me abandonou? E foi até questão de homem.
né? Ela não me abandonou porque ela não tinha situação financeira para me criar, mas, né, é por causa de homem. Ela se relacionou com Sim. um homem e esse homem falou que ela tinha que escolher, que ela ficaria com ele ou ficaria comigo, né? E ela acabou escolhendo ficar com com ele. Então, ela acabou me abandonando devido a esse homem. E nisso a minha mãe, né, meu pai adotivos, me me acharam, né? E aí nisso eles decidiram me pegar. Até perguntou para ela porque meus pais adotivos eram conhecidos da minha mãe biológica, né? E a minha mãe ainda adotiva perguntou se não queria que cuidasse de mim por um tempo, coisa e tal, mas ela não queria. Ela estava decidida, né, que não ia cuidar de mim, na verdade, né? Então foi aonde eu fiquei internada, né? Logo que os meus pais adotivos me pegou, eu era muito doente, tanto que eu tenho até manchas assim pelo corpo até hoje, né? Porque eu era muito doente. Hoje eu dou risada, mas antigamente isso me machucava e eu não gostava de falar. Até porque eu não era só doente de ter manchas, né, feridas no corpo, mas como também eu era muito piolenta. Então, tipo assim, eu tinha tanto piolho que a minha cabeça também era bem ferida. Então, hoje, como eu tenho cabelos compridos, né, na cabeça não aparece, mas no longo do meu corpo eu tenho algumas manchas, né, que ficaram devido às feridas que eu tinha no corpo. Então, tipo assim, isso, além do sentimento no coração, as lembranças na mente, eu também via isso no meu corpo, né? Porque como não cuidava de mim, né? Então eu acabei sendo uma criança abandonada em duas vezes, né? Abandonada porque ela não Sim. cuidava de mim enquanto eu estava com ela, e abandonada depois porque ela decidiu me deixar para poder viver com este homem, né? Então eu fui criada por essa família, né, que para quem conhece é os pais da Sandra e da Renata, que também, graças a Deus, congregam com a gente. E fui muito bem criada, né? Às vezes a Sandra e a Renata até falam assim: você acabou até tendo mais coisas do que a gente por ser adotada, né? Eu também não tenho o que reclamar, eu fui muito bem criada, assim, nunca teve indiferença na casa, sabe? Nunca senti que se os meus pais dessem, um exemplo, uma boneca de R$ 100 para a Sandra e para a Renata, daria uma de 50 para mim. Graças a Deus, não. Eles me criaram realmente como filha deles, né? Então, o que era para elas duas eram para mim também, não tinha diferença. Só que eu fui crescendo com raiva, né? Essa bronca dentro de mim, por ela ter me abandonado. E eu sempre falo assim, poxa, se fosse uma questão financeira, assim, vou ver minha filha passando fome e eu não vou poder dar, eu falava que eu acho que até seria mais fácil eu perdoar, né? Mas não foi isso, né? Então foi a questão de um homem. E eu sempre falo assim, poxa, um homem tem mais valor na vida de uma mulher do que um filho. Então isso me revoltou bastante. Aí fui indo para minha adolescência e isso eu fui me tornando cada dia mais uma pessoa brava, nervosa, né, revoltada, né? Eu não matava e não roubava, mas eu era muito brava. Eu era muito, muito brava, ninguém podia mexer comigo, né? Todo mundo que me olhasse, eu já perguntava: o que que foi? O que que tá me olhando? Porque eu tinha dentro de mim isso, né? Eu fui abandonada quando criança, porque eu não tinha como Sim. me defender. Então, depois de grande, eu coloquei na minha cabeça: ah, eu fui abandonada, mas agora ninguém me machuca. Ninguém mais. E é uma sensação, né, Cláudia, quando você não consegue perdoar e quando você tem uma ferida, ainda mais de um nível, né, um tamanho assim, como aconteceu com você, a sensação sempre que alguém te deve alguma coisa. Por isso que, Sim, por isso que aquela ira, aquela raiva, aquele ser tão explosivo, né? Qualquer coisa. Alguém pôs água para você e não encheu bem o copo, mas por que que não encheu direito? E, tipo, sempre alguém, aquela a sua alma sentindo que alguém ficou te devendo alguma coisa, né? e era assim mesmo. Então, tipo assim, isso me tornou uma pessoa nervosa, brava, estourada e folgada, né? Eu falo folgada assim, principalmente na escola, né? Quando eu conto as minhas histórias, todo Sim. mundo fala assim, menina, você era danada.
Então, tipo assim, eu nunca fui uma menina de problemas, né? De levar o problemas. Eu resolvia o problema e não levava o problema para casa, né? Até porque se eu levasse, a minha mãe batia em mim, que ela era brava também, né? Mas, querendo ou não, isso trouxe muitas consequências para minha vida, sabe? Depois eu casei e também foi difícil, né? Porque eu levei isso para o meu casamento. Ninguém pisa em mim, ninguém me maltrata. Então, isso foi gerando. Foi uma vida, né? Nesses sentimentos. Sim, Só que eu sofria com isso, né? Só que até então eu não entendia o porquê que eu era essa pessoa tão explosiva, tão nervosa. E foi quando começou, né, as ministrações. Então, logo quando começou as ministrações, para mim foi complicado mexer nessa história, porque para mim já tinha acabado, né? Porque eu já tinha colocado na minha cabeça, eu sou filha adotada, eu amo a minha família biológica não tem vez para mim, né? Quando eu era adolescente, mesmo a minha mãe adotiva falou que ia me levar, né, para uma tia que queria me conhecer. E eu não quis, não aceitei, fiquei brava, nervosa. Falei, se a senhora me forçar aí, eu vou toda rasgada, descabelada, parecendo uma mendiga. Só que a minha mãe adotiva sempre respeitou as minhas decisões, sabe? Nunca me forçou a nada, né? Então ela falou assim: não, eu vou respeitar a sua decisão, você não quer ir, então você não vai. E aí, realmente, ela. Só que assim, eu sempre fui muito de falar, né? Sou até hoje. Gosto de conversar, gosto de falar, mas quando era sobre esse assunto, eu evitava, né? Porque me machucava. Então, tipo assim, por sim, eu não falar do assunto, todo mundo achava que eu era forte, para todo mundo. Eu era muito sim, forte, eu era uma guerreira, né? Mas assim, dentro de mim mesmo sempre teve essa briga, né? De assim, por que que a minha mãe não me quis? Por que que ela não me criou? E detalhe, ela já tinha outra filha, né? Então, poxa. Aí quando eu fui crescendo, fui sabendo que eu tinha mais irmãs, né? Aí aquilo ficou pior, porque eu falei assim, poxa, ela criou outros filhos e não criou eu. Ah, então o problema é comigo. Aí vinha aquele sentimento de rejeição. E nesse sim, sentimento de rejeição, eu acabei também levando para a vida. Porque qualquer coisa que acontecesse, eu me sentia rejeitada por alguém, né? E também veio assim o sentimento de inferioridade. Eu carreguei muito isso e brigo, não vou negar. Eu luto constantemente com essa questão de inferioridade, né? E sim, tudo, hoje eu entendi, aprendi que todos esses sentimentos, né, foi pelo que aconteceu comigo na minha infância, né? A rejeição, né, o sentimento de inferioridade, né? Então, isso para mim foi muito difícil. É uma história muito longa, eu tô tentando, né, dar uma pode, abreviada, pode seguir. tá? Então, tipo assim, ao longo da minha vida foi muitos sentimentos que tinha dentro de mim e eu não sabia lidar. Eu também não tinha ninguém para me ministrar. Hoje mesmo eu até falo Sim, sempre com a Gabriela, minha filha, né? Eu falo assim, olha, aproveita o que a gente tem. Hoje a gente não tem um pastor, uma pastora, a gente tem vários, né, que pode estar ajudando a gente ministrando. Se eu tivesse isso na minha adolescência, eu não teria metade dos problemas que eu tive na vida, né? Porque devido a essa situação da falta de perdão com a minha mãe, é como eu falei, veio muitos sentimentos e muitas atitudes na minha vida, né? Então, eu casei, né, com 19 anos, e o meu casamento também só durou 2 anos, porque eu também não sabia lidar, e esse sentimento, essa briga que eu tinha comigo, também não soube lidar no casamento. Então, foi mais uma sim, frustração, né? Então foram, aliás, no meio antes da separação, né, do meu casamento, na verdade, houve a separação na adolescência dos meus pais, né? Meu pai também foi embora de casa, meu pai adotivo. Então, na minha cabeça ficou assim, poxa, eu já fui abandonada quando criança. O meu pai adotivo e minha mãe adotiva eram meus exemplos. Aí meu pai foi embora, deixou todo mundo. Passamos uma situação bem complicada na adolescência, né, onde todo mundo teve que aprender a trabalhar e sustentar a casa. A minha mãe pegou uma depressão profunda, não saía do quarto, só chorava. Então, tipo, foi.
nós filhos que tivemos que tomar conta de tudo, então foi outra coisa que agravou muito. Ah, fui abandonada Sim. mais uma vez, né? Então, foi a segunda vez eu senti. Então, isso já me deixou. Eu era nova, eu tinha 12 anos. Reforçou ainda mais. Isso. Então, como eu já tinha esse sentimento, reforçou mais, né? Mas eu sempre fui muito bruta, né? E eu sempre fui decidida assim: eu não vou ser igual minha mãe. O julgamento, né, pastora? Julgamento, O o julgamento. Eu julgamento. não vou ser igual minha mãe, que me abandonou, que não me quis por causa de um homem. E eu ainda frisava, por causa de um homem, né? E aí depois Hum. veio o abandono do meu pai adotivo, que aí agravou também muito, porque foi onde eu falei assim, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, fui abandonada 2 vezes e tudo era uma briga, sabe, na Sim. minha cabeça constantemente. Só que aí logo eu comecei a namorar, né? E quando, nossa, fiquei noiva, falei, nossa, agora é a minha família, né? Vai ser construída a minha família. Só que aí o que que aconteceu? Eu casei, né? Aí depois de 2 anos de casada eu engravidei da Gabriele. E aí o que que aconteceu? O pai da Gabi também foi embora. Uau. Repetiu tudo de novo, né? Então, tipo assim, na minha cabeça tudo fala assim, poxa, por que que eu luto, eu me esforço, sabe, para as coisas darem certo. Eu corro atrás para não ser igual minha mãe, ó, o julgamento. E assim, né, Cláudia, como você falou, carregava muita ira, era explosiva, e quando você é ferido, você fere as pessoas que estão perto de você, aquelas pessoas que você mais ama e que mais te amam vão ser as que mais sofrer, que vão mais sofrer com a sua falta de perdão, por às vezes alguma coisa que aconteceu lá na infância, como foi o seu caso. Sim, então isso foi muito difícil para mim, sabe? Então eu falava assim, poxa, eu fui abandonada 3 vezes. Quando eu achei que tudo ia dar certo, que era um casamento, né? Que tudo ia dar certo, uma filha, nossa, era meu sonho. E não foi, foi mais uma vez uma frustração, né? Então, eu até então eu não entendia, né, a questão da maldição hereditária. Porque a maldição Sim. hereditária na minha cabeça era só uma coisa de doença, né? Uhum. E foi logo quando eu comecei a entender, né? Hoje o que eu tô falando que todos esses fatos veio de né? E por eu ser muito brava, nervosa, então, tipo assim, eu fui levando e não soube lidar com tudo isso, né? E é que nem eu falo, não tinha uma pessoa, né, me ajudar, para me ministrar. Então, Carregava tudo sozinha, tudo no só. silêncio. E eu sempre fui muito brava, como eu falei, muito brava. Eu sempre fui de falar bastante, brincava bastante, né? Que nem eu falo, questão de brincar, eu não posso falar, porque eu fui uma pessoa que aproveitei, uma criança que aproveitei muito a minha infância. Mas, tipo assim, hoje eu entendo que eu fazia isso para ocupar a minha mente, né? Para não dar o espaço. Então, eu baguncei muito, brinquei muito, né? Tanto de boneca de casinha, de futebol, de bolinha de gude, soltar pipa, bicicleta, patins, tudo. Né? Tudo a Cláudia faz, tudo a Cláudia fazia, né? Mas assim, hoje eu entendo que era o que? Era uma escapatória para mim, né? Tipo, não ficar pensando, porque cada momento que eu parava e pensava, eu ficava chateada, né? Então, só que eu não mostrava isso para minha mãe, né? Para minha família em si. Mas eu carregava esse ódio grande. Eu só falava mesmo nessa questão quando alguém tocava no assunto, né? Ou às vezes quando alguém estava conversando com a minha mãe e aí falava assim, nossa, ela é adotada. Aí aquilo já me matava. Não por eu ser adotada. Era questão que era automático. Sabe? A pessoa falava assim, ah, você é adotada? Não era o adotada que me machucava. Era que na minha cabeça já vinha, poxa, minha mãe me abandonou, minha mãe me deixou por causa de um homem. Então, isso era muito forte dentro de mim. Foi aonde eu cresci muito, muito, com muita ira, né? Por causa dela, dessa situação. Aí, tudo bem. Aí foi logo quando, né, aconteceu algumas coisas e eu e o Celso decidimos que a gente ia mudar de igreja, né? Aí foi quando a gente chegou, né, na nossa atual igreja, né? E foi aonde a gente começou a ser ministrados, né? Então, quando o pastor começou a falar sobre isso, o engraçado, pastor, é que eu falo isso assim, né? Eu dou risada, mas foi impactante assim na minha vida isso, e eu não esqueço.
que o primeiro culto que eu fui não foi na igreja, foi numa casa, Uhum. né? E aí eu, depois de vários cultos na casa, que foi até dos pais da Raquel Cabral, né? Sim. Então, depois de alguns cultos lá, a gente decidiu que a gente ia estar indo visitar a igreja. E logo no primeiro domingo que eu fui na igreja, ainda era lá na Penha, o pastor orou por mim. E uma das coisas que o pastor falou de imediato, ele terminou de orar, ele falou assim: você precisa perdoar. Não precisou de falar mais nada. E olha que eu também precisava perdoar o pai da Gabi, né? Porque eu peguei Sim. bronca dele também. Mas naquela palavra que o pastor falou, você precisa perdoar, não precisou falar mais nada. Eu já sabia que era a minha mãe, sabe? Aquilo ali já foi assim forte, tipo assim, é a minha mãe. Aí ele pegou e falou assim: eu sei que você sabe quem é, né? Mas o Espírito Santo fala que é uma mulher. Aí eu falei, Uau. sim, é isso mesmo, pastor. Só que é que nem eu falei, quando eu tocava nesse assunto, eu me fechava, né? Eu me bloqueava. Então eu só falei, é isso mesmo, pastor, mas eu não quis falar mais nada. Tá bom, fui embora, né? Foi quando a gente decidiu que a gente ia ficar na igreja, congregar na igreja, né? E realmente começou as ministrações. Então, para mim foi muito difícil, sabe, relembrar tudo. Falar que eu fui abandonada pela minha mãe por causa de um homem, né? E aí também querendo ou não vir aquela da família, né? A família ninguém me criou, porque ninguém me pegou, né? Mas ao mesmo tempo eu falo assim, mas eu sou grata a Deus porque uma família muito boa me criou, né? A gente foi muito Sim. bem criado, graças a Deus, até financeiramente falando, né? Então, assim, eu sempre tentava cobrir uma coisa, sabe? Quando vinha um sentimento desse, eu procurava algo para cobrir ele, para que aquela ferida não ser maior dentro de mim. E eu falo sobre isso. Perdão, pode E continuar. eu falo isso, que eu sempre vi Deus cuidando de mim em pequenos detalhes, né? Porque mesmo eu sem ninguém para me aconselhar, sem ninguém para me acompanhar, eu sempre lutei comigo mesma. Toda vez que vinha esses pensamentos ruins, né, do que tinha me acontecido, eu procurava algo falando assim, não, mas Deus cuidou de mim, me deu uma família que me criou assim, sabe? Ah, aconteceu isso que cobriu aquilo. Então, eu mesma sempre lutei com isso, né? Só que isso foi se esgotando também, né? Minhas forças de ficar lutando sozinha. Era o jeito humano, né, de É. lutar. Então, eu lutava sozinha e fiquei cansada com tudo isso também. Aí, quando começou as ministrações, que eu tive que ficar tocando no assunto, parece que quando começou as ministrações, toda vez que eu deitava, isso vinha na minha cabeça. Porque antes das ministrações, eu lembrava, mas não era com frequência, entende? Era um momento e outro que isso ainda me atingia. Mas Sim. depois que começou as ministrações, então sempre conversando, sempre falando as mesmas coisas, né? Isso começou, desculpa, isso começou a vir muito mais com frequência na minha mente, né? Então, Porque é uma a ferida quando você começa a limpar, até uma ferida física, né, que você precisa tratar ela, quando você tem que limpar, dói mais do que na hora que você machucou, né? sim, Você tem que remover toda aquela crosta que foi criando, né? Então isso dói mesmo. sim. Então, tipo, começou a ficar isso com mais frequência na minha cabeça. Eu deitava, né? Não conseguia dormir, porque eu ficava lembrando e pensando, né? E aí foi a hora que o pastor começou a falar: olha, perdão não é sentimento, é uma decisão, né? Você tem que decidir perdoar ela. Aí começou a falar para mim, né? Todos os sintomas da falta do perdão. E eu falo assim, né? Eu falo que eu sou de pensar muito, né? Eu sempre penso e analiso muito as coisas, né? Às vezes eu brinco com o Celso e com a Gabi e falo assim, eu acho que eu penso até demais às vezes, sabe? Então, tipo assim, toda vez que acabava a ministração, o pastor ia embora ou eu ia embora, mas a minha cabeça pegava fogo, sabe? Aquilo mexia muito comigo, e fora que eu ficava estressada também devido a estar mexendo com isso.
Então não foi fácil, sabe? Esse confronto do perdão. E para mim entender que o perdão não era um sentimento, era uma decisão. Nunca pensei nisso na minha vida, né? Nunca, jamais eu ia pensar que o perdão era uma decisão. Que isso, a gente usa isso como uma desculpa também, né, Cláudio? O dia que eu senti, eu perdoo. O dia que Deus colocar esse sentimento, o dia que Deus falar pra mim, é hora de perdoar, eu vou perdoar, né? A gente usa isso como uma muleta, né? Ah, e eu falava que eu não sentia, né, de perdoar, porque eu falo assim, poxa, mas eu fui abandonada, eu que tenho que perdoar, né? Eu que tenho que ir atrás, eu que tenho que pedir perdão. Eu falei, não, isso não existe, né? Então, isso era uma luta também na minha cabeça quando o pastor começou a falar, né? Então, vai você atrás, perdoa ela, isso vai te edificar, isso vai te limpar, né? Isso vai mudar as suas atitudes, isso vai começar a fazer diferença na sua vida, vai te libertar, né? Na Sim, minha cabeça não passava assim. Eu falei, não, se alguém tem que me pedir perdão é ela, não é eu. Eu ia atrás dela? Nunca na minha vida. Oh, e eu era orgulhosa, né? Então, tipo sim. assim, difícil, né, pastor? É uma situação muito difícil. Só que aí foram longas ministrações, né? Tinha vezes que o pastor passava umas 5, 6 horas comigo, né? Sempre no mesmo assunto, né? E então, tipo assim, foi um prazo bem de praticamente um ano, né, nessas ministrações, né, explicando a questão que eu tinha que liberar ela, né, porque eu também vivia presa com ela, julgava ela e poderia me tornar igual a Sim. ela ou até pior, né? Mas isso, né, eu julguei muito ela também. Então, tudo que eu podia fazer pela Gabi, eu fazia. E eu falava assim, porque eu não vou fazer para minha filha o que a minha mãe fez comigo. Ah, eu vou fazer isso porque eu vou fazer pela minha filha, porque a minha mãe, né, eu não vou fazer o que a minha mãe fez. Então, tudo, sabe, era uma briga, né? Então, até que chegou o dia, né? Não, e detalhe assim, né? Antes de eu contar como foi o perdão. Aí um dia eu falei assim, tá bom. Eu sei dirigir, eu sei onde ela mora, porque eu sabia, né? Eu sempre soube, Uhum. né, aonde ela mora, aonde meus familiares. Foram quantos anos, Cláudia, para você conseguir chegar nela? Desde que você foi adotada, quantos anos se passaram? Se passou 31 anos. Uau. 31 anos. E ela morava perto todo esse tempo? Não entendi. Ela morava perto todo esse tempo? Ela já morava próximo? Sim, eu sempre soube onde ela morava, eu sempre soube onde minhas tias moravam, primos, sempre. Tanto que por eu saber onde eles moravam, eu evitava passar no local. Porque toda vez que eu passasse perto, não precisava nem de passar em frente à casa na mesma rua. Toda vez que eu passava perto, eu lembrava e aquilo me machucava, sabe? Então eu Sim, evitava passar no local. E também eu não ficava falando para ninguém que eu sou adotada, nunca. Todas as pessoas que sabiam que eu era adotada é porque ou a minha mãe comentava ou no meio de algum assunto, né, acabava que entrava na questão de eu ser adotada, mas eu mesmo chegar e falar assim: "Ah, eu sou adotada". Eu não. Se chegar lá na rua que eu fui criada, você nunca vai ver alguém falando assim: "Não, a Cláudia falava mesmo que ela era adotada". Entendeu? Eu nunca falava. E como eu falei, se alguém comentasse, tivesse em família, alguém comentasse, um amigo da família, falasse alguma coisa, eu já me esquivava, já procurava um jeitinho de sair, né? sim. Por causa disso. Peraí, pastor, só um minutinho. Aí. Então, eu já me esquivava, né? Mas eu sempre soube onde eles moravam, sempre soube até nomes. Tanto que quando Sim. eu fui procurar minha mãe, eu sabia o lugar certo, a casa dela, assim, sabe? E aí, realmente, né, depois de várias ministrações, chegou um dia que eu peguei e falei assim, para mim mesma, né? Falei, olha, se for para me perdoar ela, o dia que eu sentir, eu vou sozinha.
Porque eu Uhum. dirijo, eu vou pegar o carro, eu vou lá, vou perdoar ela, vou voltar para minha casa e ninguém precisa saber de nada. Queria perdoar muito, né? Olha só. Não queria que ninguém soubesse. Não, eu falei, eu vou fazer assim. E eu fui orando. Só que aí eu comecei a mudar, né? Porque além das ministrações de conversa com os pastores, eu também comecei a orar em prol disso, para Deus me Sim. ajudar. Você entendeu? Então começou a vir de mim também, né? Senhor, me ajuda a perdoar ela. Até porque eu já tinha entendido toda a questão da falta do perdão, né, pastora? Então eu cheguei à Porque conclusão. nesse ponto aí também, né, eu acredito que você também já tenha começado a olhar para dentro de você. Eu sempre falo assim, ó, a gente tem mania de ficar apontando, né? Por exemplo, seja o marido, seja um amigo, alguém, no momento que você fica apontando, mas no momento que você vira o dedo, você começa a ver, tudo muda quando eu viro o dedo, né? Porque aí eu começo a ver o que isso está causando em mim, quem eu estou me tornando com isso, né? Então tudo muda quando eu mudo a maneira como eu aponto, né? Muda tudo. Eu acredito que nesse ponto foi o que aconteceu com você. Você começou a olhar para dentro de você. Isso. Então eu comecei a ver realmente todas as minhas atitudes, meus sentimentos, tudo que acontecia, né, na minha vida, no meu casamento, a minha maneira de tratar a Gabi, né? Então tudo, né, eu comecei a entender que tudo isso era a falta do perdão. Aí eu falei assim, Sim, não, eu não quero, sabe, viver assim, presa, sabe? Não quero viver julgando ela e eu quero perdoar ela. Não preciso viver com ela, mas eu quero perdoar ela. E eu comecei a orar muito, intensamente com isso, sabe? Aí até que teve um dia que eu estava no meu quarto e a Gabi e o Celso estavam na sala. E eu estava orando e eu senti que era para eu ir perdoar ela. Eu falei, ah, não, isso não é da minha cabeça, não. Olha só, né? A gente pede para Deus tocar na gente, quando Deus toca, a gente. Aí eu falei assim, não, isso não é de Deus, não, isso é da minha cabeça, né? Tá dando para ouvir, pastora, direitinho? tá dando, eu fui conferir o horário, nós temos 10 minutos, Cláudia, mas você segue, caso não conseguir finalizar, a gente inicia mais uma para você conseguir finalizar. Tá. Aí foi quando, né, eu falei assim, ah, amanhã eu vou chamar o Celso para levar a Gabi comigo no balé. Se ele falar que vai, eu vou perdoar minha mãe, senão eu não vou, né? Mas eu já fiz, Você fez um teste. mas já fiz pensado também, tá, pastora? Porque o Celso não gosta de levar a Gabi no balé. Ah, então você queria, era um teste falso. Era um teste falso, era uma coisa puxando para mim, né? Só que aí quando foi Uhum. no dia seguinte, né, que foi um sábado, eu chamei o Celso. Na primeira que eu chamei, ele aceitou. Eita. Quebrou minhas pernas. Eu falei, não, mas aí eu falei assim, não, eu prometi, fiz um voto com Deus, né? E eu vou cumprir o que eu falei. Aí realmente eu peguei e fui, saí, só que aí eu não sentia minhas pernas. Eu não sentia minhas pernas, não sentia as minhas mãos. A minha cabeça passava mil e uma coisa, pastora, que eu não sei nem explicar o que que passava na minha cabeça. E eu, pra ver, olha, e voltando lá, eu falei o quê? Que quando eu fosse perdoar minha mãe, eu ia pegar o carro e dirigir sozinha, pois eu não aguentava nem pegar o carro, quem dirá dirigir, Uau. né? Foi dirigindo foi o Celso, né? Aí a gente deixou a Gabi no balé e a gente foi, né? Só que eu não falei pro Celso também onde a gente ia. Eu só falei para ele assim: dirige, eu vou te ensinar o caminho. Só que aí eu lembrei do que também aprendi nas ministrações, né? Que quando a gente fosse perdoar alguém, né, coisa e tal, pra gente honrar essa pessoa. Aí eu falei, Uhum. meu, mas como eu vou honrar ela? Não sei, né? Aí eu falei, ah, vou comprar chocolate. E fui, comprei chocolate, coisa e tal. E aí, quando eu estava chegando próximo, o Celso identificou, porque eu já tinha mostrado para o Celso aonde era a rua da casa da minha mãe. Aí o Celso falou Uhum. assim: você vai atrás da sua mãe? Eu falei, ah, não pergunta, só dirige. Só que enquanto ele dirigia, né, até o caminho, eu mandei mensagem para o pastor e falei para ele, falei assim, ó, pastor, eu estou indo, né, atrás da minha mãe. Eu peço que o senhor esteja orando, intercedendo por mim. Ele, não, filha, vai lá, já deu tudo certo, eu tenho fé. E aí tá bom, fui atrás dela, aí não encontrei ela na casa dela e fui na casa da minha tia, porque como eu falei, eu sempre soube onde todo mundo morava, né? Então, como eu não achei ela na casa dela, eu fui até a casa da minha tia.
Aí foi aonde surgiu um primo. Não, não, eu vou levar você. Só que aí ele não acreditou que eu estava procurando ela. Não, é mentira. E ele levantava e sentava na calçada, pastora. Ele levantava, sentava, levantava, Durante sentava. todo esse tempo, Cláudia, desculpa te interromper, durante todo esse tempo ela tentou contato com você e você rejeitava também? Pastora, ela tentou um contato comigo na minha adolescência, porque eu Uhum. estudava numa escola longe de casa e eu descobri que eu estudava com uma prima minha, biológica, né? Eu descobri que eu estudava com uma prima e um belo dia a gente foi fazer um trabalho juntas e eu descobri que a minha mãe era tia dela, né? Aí quando a gente descobriu isso, ela tentou me enviar um presente e eu devolvi. Aí ela mandou 3 vezes o presente, até que eu falei assim, você fala para ela que se ela enviar o presente mais uma vez, eu vou rasgar e jogar fora. Ela vai ter prejuízo total e porque eu não quero nada que venha dela. Aí foi que não mandou mais o presente, né? E aí depois teve uma outra vez, que também era na minha adolescência, eu estava indo para casa da minha tia adotiva, e ela me viu na rua e eu estava sozinha. Aí eu lembro como se fosse hoje. Ela falou assim: a sua mãe, a sua mãe não, ela falou assim, a Maria sabe que você está aqui? Eu falei: a minha mãe sabe de tudo que eu faço e não fala comigo, né? Uau. Porque eu tinha muita raiva, então eu não deixava, né? Mas foi só essas 2 vezes que ela tentou. Aí Sim. foi o que eu fui atrás dela, né? Esse primo, depois de muito tempo, para fazer ele acreditar que realmente eu era filha da Vera, que eu estava procurando minha mãe. Aí falou assim: não, eu vou te ajudar e nós vamos achar ela. Aí começou a ligar para a família toda, né? Até que a gente encontrou ela. Aí, e aí a luta? Quando eu entrei no carro, né? Aí esse primo meu foi junto comigo e com o Celso para chegar até ela. Nossa, aí foi que piorou a situação. Aí as minhas pernas, minhas mãos tremiam, suava, né? Minha cabeça, eu não sabia, eu falava assim, Senhor, o que que eu vou falar com ela? Quando eu chegar e encontrar ela, ver ela, o que que eu vou falar para ela? Eu não sabia, sabe, pastora? A minha cabeça não chegava à conclusão de um nada, né? Aí quando a gente chegou até o determinado local, né, que ela tinha mudado de casa. Aí o meu primo falou assim, ó, é ela ali. Nossa, na hora que ele falou, olha ela ali, meu Deus. Aí foi que Uau. surtei de vez. A minha cabeça assim, né? Eu já penso pouco, né? Então pensa, aquele momento não tinha mais nem o que pensar. Aí na hora que eu fui descer do carro, eu só falei assim, Senhor, esteja comigo, porque eu não sei nem o que eu vou falar para ela. Aí eu Sim. desci do carro, né? Aí logo que eu cheguei próximo dela, ela veio e me abraçou, né? Aí no que ela me abraçou, sabe? Aí eu já falei para ela, falei assim, ó, eu vim te procurar, porque eu vim te pedir perdão, né? Eu quero que você me perdoe também. Eu estou também te perdoando, né? Não estou mais guardando raiva, rancor de você. Aí que a gente conversou um tempo, sabe? Ela não acreditou, ela ficava olhando para mim, sabe? Tipo, é sério mesmo que você tá aqui? Falei assim, não, é mesmo, eu realmente estou te perdoando, de verdade, por isso que eu vim aqui, não foi fácil chegar a essa conclusão. Aí, aí dei um feedback para ela, né, por quê do perdão, né, como foi que eu cheguei Sim. até isso. Aí ela, né, a gente conversou um pouquinho mais ali na rua mesmo, aí a gente marcou que depois a gente voltaria a se encontrar para conversar. Só que aí foi muito legal também, assim, né? Muito marcante, na verdade, né? Que na hora que a gente se despediu, o meu primo biológico falou para ela assim: Ê, tia, é hoje que a senhora não dorme. Aí ela pegou e falou para ele assim: Não, filho, muito pelo contrário, é hoje que a sua tia dorme. Nossa, aquilo ali Uau. dentro de mim, assim, foi, sabe? Falei, meu, o que que essa mulher pensou, né? Passou esse tempo todo. E assim, Sim. depois de tudo isso, né, a gente se encontrou outras vezes, fomos conversando, conversando. E o engraçado é que um dia, né, uma pastora da igreja falou assim, Cláudia, eu vejo você tomando um café lá na mesa da sua casa. Deus me mostrou claramente com a sua mãe. Falei, isso é louca. Olha só, as ideias da pessoa. Ainda falei assim, não, Uhum. essa pastora é louca. Aonde que eu vou chamar ela para ir na minha casa tomar um café? Quando pensa que não, pastora, depois de um tempo onde ela estava sentada na minha mesa tomando café. E Que hoje a lindo. gente vive, né, tem uma convivência com muita frequência, né? Eu vou na casa dela, ela vem na minha casa, eu levo ela no médico,
sabe? E hoje a nossa convivência é grande. Mas aí, fora isso, depois, né, que eu consegui ir atrás dela, né, e liberar o perdão, eu comecei a ver a mudança, né, em mim. Sim. E não só eu, mas muitas pessoas que convivem comigo começou a ver a diferença, né? A minha mudança. Comecei a me tornar uma pessoa mais calma, tanto com o Celso como com a Gabi, como com qualquer outras pessoas, né? Comecei a me tornar uma pessoa assim que eu penso antes de falar, porque eu não pensava. O que vinha na minha mente eu falava, por mais que fosse uma verdade, mas eu não tomava cuidado para falar, eu não sabia falar, né? O Celso mesmo vai falar assim, tudo bem, você gosta de falar a verdade, eu sei que você fala a verdade. Só que também, se você não sabe falar, você machuca. E era isso que eu fazia, né? Machucava as Colocava pessoas. aí em tudo, né? É. Então, tipo assim, eu comecei a pensar mais antes de falar, antes de agir. Se eu fosse em um lugar e eu fosse maltratada, nossa, aquilo ali era a morte. Eu já fazia um escândalo, um barraco. Hoje já não mais. Hoje, se eu vou num lugar e eu sou maltratada, eu trato bem a pessoa. Eu falo, eu não sei quais os problemas delas, eu não sei o que que ela Exato. passou, qual é a revolta dela. Então, isso tudo mudou, entendeu? Hoje eu tenho mais esses pensamentos e essas atitudes, né, que faz eu ver como eu mudei. E é que nem um dia eu sentada conversando com o Celso, falei para o Celso assim, Celso, hoje eu sinto como se tivesse tirado um saco de cimento das minhas costas. Porque Com realmente certeza. foi isso, pastora, sabe? Como se tivesse tirado um saco de cimento das minhas costas. E mudou, eu mudei completamente. Às vezes acontece alguma coisa mesmo, vou falar da Sandra porque ela tá vendo a gente. Às vezes acontece alguma coisa e a Sandra tá perto de mim e ela, você não vai fazer nada? Falo, não, não vou fazer. Nossa, você mudou mesmo. Então, tipo É que essa briga sua com todo mundo, num caixa de mercado, em qualquer lugar, na verdade, era com a sua mãe, né? Tudo que você tinha vontade de expressar, de falar, os sentimentos que você ficava calada, descontava nas pessoas, né? isso mesmo. Então, o perdão, eu falo, pastora, não tem coisa melhor do que o perdão. Eu vivo isso constantemente, que nem eu falo assim, a gente não tem amnésia. Eu não esqueço que ela me abandonou, que ela me deixou, que ela foi por causa de um... Exato. Não esqueço. Mas hoje isso já não me fere mais, entende? Isso já não me atinge mais. Eu olho para ela e eu sei do que ela fez. Mas hoje eu olho para ela e eu tenho amor por ela, sabe? Hoje eu me preocupo com ela, pergunto se está bem. Agora na quarentena mesmo, ela está dentro de casa. Eu falo, tá precisando de alguma coisa? Se precisar, você me fala, eu vou até aí. Então hoje realmente, ah lá, minha irmã falando, era muito barraqueira. Que era muito. Vai cair agora, e aí a gente volta e ora para encerrar. Tá bom. Olha, a minha tia também entrou aqui, minha tia Íria. Bem-vinda, tia. Acho que vai cair agora. Nós entramos e aí eu te coloco de novo, aí para a gente conseguir finalizar. Não sai, pessoal, a gente já volta rapidinho, porque vai acabar aqui.